Gente, a aula de hoje, então, é parte da estrutura condicional. Então, é a primeira aula de estrutura condicional. A gente vai ver pelo menos duas aulas de estrutura condicional. Então, nós vamos começar aqui com o nosso fluxograma. Como que a gente representa, então, uma estrutura condicional usando fluxograma? Então, essa é o símbolo que a gente vai usar para representar uma estrutura condicional em fluxograma. Então, esse símbolo é o símbolo de tomada de decisão e o que a gente coloca aqui dentro desse símbolo é exatamente a condição. Como assim condição? Então, eu posso colocar aqui uma condição de lâmpada queimada. A lâmpada está queimada? Se sim, eu vou fazer um determinado tipo de comando, vou realizar a troca dessa lâmpada. Se a lâmpada não está queimada, eu vou para o lado do não. E eu não preciso trocar a lâmpada, eu posso deixar essa lâmpada que está lá. Então, o que eu vou passar dentro desse símbolo é exatamente a condição, no caso, a verificação aí da lâmpada. Como que ela está, se ela está queimada. E vejam que quando eu vejo esse símbolo, eu já sei que está ocorrendo ali um questionamento, uma pergunta, se aquilo está acontecendo. Então, o que a gente faz é um teste se a condição está verdadeira. Se essa condição estiver verdadeira, eu vou seguir para o lado do fluxo positivo, do sim, da verdade, do true em inglês. Então, a gente vai para o lado da condição verdadeira. Se essa condição ela for falsa, ela não for atendida, eu vou ir para o lado do outro fluxo. O que significa isso? Que no fluxograma desse símbolo eu posso ter dois fluxos saindo. Esse é o único símbolo que vai me permitir isso, que duas setinhas estejam saindo dele. Que isso significa então que tem dois fluxos saindo dessa condição. O fluxo da verdade, dessa condição ter sido atendida, e o fluxo do lado dela não ter sido atendida, dela ser falsa. Então, basicamente, no fluxograma, a parte da condição a gente vai representar assim. O que significa que eu coloquei 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui, inclusive tem 3 pontinhos aqui. Daqui de cima, pode ter vindo qualquer um daqueles símbolos que a gente já aprendeu. Então, pode ter vindo uma entrada, pode ter tido um processamento. E aí, chegou nesse ponto, eu estou testando uma determinada condição. Se essa condição for verdadeira, eu vou continuar o fluxo para esse lado de cá, aqui no lado da verdade. Se não, vou para o lado negativo. Detalhe é, gente, não necessariamente toda vez o fluxo da verdade vai ser aqui. E mesma coisa para o lado, né, da condição ter sido falsa. O que vai me indicar para que lado que eu vou é esse escrito aqui. Vejam que eu coloquei aqui, ou você vai usar sim, ou verdade, ou true. Você não vai usar as 3 palavras, não. Mesma coisa para o lado falso. Basicamente, fluxograma é isso, então. No caso do pseudocódigo, aí nós vamos ter que identificar uma coisa. A primeira coisa que a gente vai identificar é se a gente vai usar a estrutura condicional simples ou estrutura condicional composta. Então, em pseudocódigo, eu tenho a estrutura simples, que no caso é essa representada aqui, ou a composta. No caso da estrutura simples em pseudocódigo, eu só tenho a minha estrutura se, meu comando se. Passo a condição dentro do parêntese aqui. Essa é a mesma condição que estaria aqui. Ela em pseudocódigo vai estar aqui dentro do parêntese. E então ela tem o se ela for verdadeira, então ela vai executar, no caso, esses 3 comandos, quantos comandos ele quiser. Como que eu sei quais são os comandos que vão ser executados se essa condição estiver verdadeira? Todos os comandos que tiverem até antes do fim se, ou seja, do se até o fim se. Todos esses comandos
no caso, comando 1, 2 e 3, do meu exemplo, serão executados se a condição for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, ele executa esses aqui. Se essa condição for falsa, ele continua executando daqui para baixo. Detalhe é, na estrutura condicional simples, eu posso usar quantos se for necessário. Então, se eu quiser usar 3 condições, testar 3 condições, eu vou usar 3 se, um debaixo do outro, cada um com o seu fim se. Bom, vamos aqui partir para um exemplo, que acho que fica mais fácil. Nós vamos fazer esse exercício. Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa, calcule e mostre sua idade e também verifique se ela já tem idade para votar, 16 anos ou mais, e para conseguir carteira de habilitação, 18 anos ou mais. Bom, por enquanto a gente está vendo a estrutura condicional simples, mas na hora que a gente vê a estrutura condicional composta, a gente vai ter que sempre, ao se deparar com um problema que eu tenho que usar a estrutura condicional, eu vou ter que me perguntar, para esse problema, eu tenho aqui condições. Existe a possibilidade de mais de uma condição ser verdadeira? Bom, se a resposta for sim, nós vamos ter que usar a estrutura condicional simples, que é essa que a gente está usando. Se a resposta for não, aí nós vamos poder usar a estrutura simples ou a estrutura composta. Então, vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, como que eu sei que eu tenho que usar a estrutura condicional? Bom, voltando lá nas nossas aulas anteriores, a entrada de dados, ou seja, o que o meu usuário tem, a informação que o meu usuário tem, e que ele vai ter que digitar para mim, é isso aqui, ó. O ano, vou pegar aqui, minha caneta, o ano de nascimento da pessoa. Isso aqui é a minha entrada. Então, o ano de nascimento da pessoa, o meu usuário vai ter que saber isso. E ele vai digitar para mim. Beleza. O processamento é esse cálculo aqui, ó. Calcule e mostre a sua idade. Então, meu usuário vai digitar o ano de nascimento e eu vou calcular a idade. Para facilitar, a gente vai considerar que essa pessoa já fez aniversário. Então, a gente vai usar só o ano para calcular a idade. E considerando o ano atual, E aí, vou calcular a idade, vou mostrar, só que ele quer mais algumas coisas. Verifique se. O se é a palavrinha mágica que mostra pra gente que a gente vai ter que usar estrutura condicional. Porque eu vou verificar se a pessoa tem 16 anos ou mais, e aí ela pode votar, e se ela tem 18 anos ou mais. E aí vem a minha pergunta. É possível as duas condições serem verdadeiras? Vamos pensar. Se minha pessoa que eu estiver considerando tiver 15 anos, nenhuma das condições é verdadeira. Beleza. Se ele tiver 16 anos ou 17, o que vai acontecer? Ele pode votar, mas ele não tem carteira de habilitação. Não pode ter carteira de habilitação. Ok? Então, uma condição verdadeira. Agora, se ele tiver 19 anos? 19 anos, ele tem mais que 16? Tem. Ele pode votar? Pode. 18 anos, ele tem mais que 19 anos, ele tem mais que 18, então ele também pode ter carteira de habilitação. Vejam que quando eu digitar 19, as duas condições, tanto essa quanto essa, serão que verdadeiras.
e eu vou ter que mostrar um texto falando que a pessoa pode votar e que ela pode conseguir carteira de habilitação. Então, isso aqui é exatamente uma situação no qual as duas é possível ter mais de uma condição verdadeira. É possível, tá, gente? Porque vai depender do que o meu usuário vai digitar. Mas é possível. Bom, então vamos resolver esse problema. A gente vai resolver. Vou usar aqui o PowerPoint. Nós vamos resolver em fluxograma, em pseudocódigo e em Scilab. Em fluxograma, a gente pode usar aqui o próprio PowerPoint. Ele tem aqui formas, fluxograma. A gente pode vir aqui e usar, então, os símbolos. Então, nós vamos ter o início. Do início, nós vamos fazer o quê? Pedir para o usuário digitar o ano de nascimento. Então, meu usuário vai digitar o ano, um pouquinho, nascimento. Minha variável, então, chama nascimento. O que vai ser guardado aqui? O ano de nascimento. Beleza. Ele pediu para calcular a idade, certo? Então, vamos calcular aqui a idade. Vou pegar aqui o símbolo. Processamento, calcular a idade é processamento. Então, vamos considerar aqui que o nascimento, ó, a idade é igual ao ano de nascimento menos o atual, né? Que no nosso caso, 2014. Beleza? Então, meu início, minha entrada, meu processamento. Ele falou que é para mostrar a idade. Beleza? Vamos mostrar a idade. Vou mostrar a idade. E aí que entra, então, a estrutura condicional. Por quê? Ele pediu para a gente mostrar também se a pessoa pode votar ou, aliás, se ela pode votar e se ela pode tirar a carteira. Então, o que acontece? Se a idade for maior ou igual a 16, ele pode votar. Então, nós vamos mostrar uma saída. No caso, é um texto aqui, ó. Você, a pessoa, pode votar. Beleza? Agora, o que acontece? Aqui eu já vou começar a ligar, então, porque daqui para cá eu tenho que considerar, eu tenho que colocar um texto aqui falando que aquela condição foi verdadeira. Então, eu tenho que testar essa condição. Idade é maior ou igual a 16? Se isso aqui for verdade, sim, eu vou vir para o lado daqui. A pessoa pode votar. Só que eu tenho que considerar o lado do não. Vou carregar isso aqui. Tem que considerar o lado do não. A pessoa não pode votar. Certo? Bom, aí nós temos um detalhe. Então, aqui é o meu lado do não.
do lado do não. Gostei dessa setinha não, vou pegar essa setinha aqui. Esse é o lado do não. Vamos escrever também um texto, que é o lado do não. Ah, mas o professor só pedia para falar se podia votar e se podia ter carteira. Mas o ideal é a gente já considerar essas possibilidades. Então, pode ser que a pessoa não terá idade maior ou igual a 16. Se sim, ele pode votar. Agora, eu tenho outra condição que eu tinha que verificar, que é a condição da idade ser maior ou igual a 18. Então, olha só, eu vou testar aqui. A idade vai ser maior ou igual a 16? Sim. Vou mostrar isso e eu ainda tenho que testar se a idade é maior ou igual a 18. Então, vejam que as duas condições podem ser verdadeiras. Inclusive, quando eu puder tirar carteira, sempre eu vou poder votar. Concordo? Então, agora eu vou acrescentar mais uma saída aqui. E no caso aqui a pessoa pode tirar carteira de habilitação. A pessoa que não pode votar, ela também não pode o quê? Não pode tirar carteira. Ela não pode nada. Ela não pode votar e não pode tirar carteira. A gente já sabe disso. Agora, a pessoa que tem mais do que 18 anos, aí nós vamos ter que falar que ela também tem condições de tirar a carteira. Então, agora a gente vai pôr o nosso sim aqui. Daqui para cá. Vou copiar esse sim aqui. Tá aí. E agora eu tenho que também fazer o quê? Considerar o lado do não. Porque existem alguns valores no qual a pessoa pode votar, porém, ela não tem idade maior ou igual a 18. Ela só pode votar. Então, a pessoa não pode tirar carteira de habilitação, que é ao lado do nosso não. Aqui. Beleza. Vamos arrumar aqui para ficar bonitinho. E aí, agora eu tenho que puxar, então, uma setinha daqui para cá, que vai ser o lado do não. Toda vez a minha condição, ela tem o lado do sim e o lado do não. Se eu desconsiderar o lado do não, eu simplesmente, o que vai acontecer? Se por um acaso essa condição for falsa, não acontece nada. E assim seria o meu programa também. Esse que é o problema de desconsiderar. Vamos fazer um não ao fim, aliás. Lembrando que todo fluxograma tem início e fim. E aí, tanto se eu vier por aqui, quanto se eu vier por aqui, quanto se eu vier por aqui, tudo vai ter que ir para o lado do fim. Vamos terminar aqui, então. Aqui.
Beleza. Então, agora fechou. Começo aqui, início, meu usuário vai digitar o ano de nascimento. Vou calcular a idade, que é nascimento menos 2014, ou melhor, 2014 menos o ano de nascimento. Mostrei a idade, aí eu vou verificar. Idade é maior ou igual a 16? Se sim, vou mostrar que a pessoa pode votar. Se essa condição não for verdadeira, vou para o lado do não, a pessoa não pode votar e não pode tirar carteira e já finalizo. Se a idade for maior que 16, eu mostrei isso, e aí eu ainda tenho que testar se a idade é maior ou igual a 18, que pode ser que seja. Se sim, a pessoa pode tirar a carteira de habilitação e eu finalizo. Veja que eu já mostrei a saída, que ela pode votar, mostrei essa outra saída. Mas pode ser que a idade não seja maior ou igual a 18, e aí a pessoa não pode tirar a carteira de habilitação e finalizo. Então, nosso fluxograma ficou desse jeito. Certo? Agora, nós vamos fazer em pseudocódigo. Então, vou apagar aqui. Vamos usar aqui o texto mesmo. Em pseudocódigo, a gente viu que a gente começa com a palavra algoritmo e finaliza com fim algoritmo. Vou aumentar aqui um pouco. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui no algoritmo é o nosso comando declare. Vamos relembrar. O declare, a gente tem que declarar todas as variáveis que são necessárias no programa. Então, no nosso programa, a gente precisa de uma variável para guardar o ano de nascimento e uma variável para guardar a idade. Só isso. Todas elas são números. Então, numérico. Precisamos pedir para o usuário, então, digitar o ano de nascimento. Nós vamos usar o comando escreva. Então, digite o ano de nascimento. Vamos ler na variável que a gente chamou de nascimento. Certo? Nós estamos considerando, então, que o ano já é 2014. O ideal, gente, seria fazer o usuário digitar o ano atual também. Por quê? Aí o meu programa funcionaria para o resto da vida. Se eu considero que o ano é 2014, quando chegar ano que vem já não funciona. Mas, para simplificar aqui o que eu estou explicando, eu vou considerar, então, 2014. Então, a idade vai ser igual ao 2014, né, que a gente está considerando, que é o nosso ano atual, menos o ano do nascimento. Lembrando que aqui no lugar do igual, a gente combinou de usar uma setinha. Nós temos ela aqui, ó. Beleza. Depois, então, que eu tenho a idade, eu vou mostrar ela, né? Eu vou escrever na tela. Então, nós vamos usar de novo o comando escreva. E aí, a gente vai, então, colocar assim. A idade é, vírgula, idade. Bom, depois que eu já mostrei, então, a idade na tela, nós vamos testar as condições. Então, a nossa estrutura condicional simples em pseudocódigo é o se. E a condição vem entre parênteses. Então, nossa primeira condição, vamos voltar aqui, é idade maior ou igual a 16. Então, idade maior ou igual a 16. Professora, por que você está colocando maior ou igual com dois sinais?
porque a gente não vai conseguir usar aquele sinal da matemática em programação. Então, em pseudocódigo também a gente vai fazer igual. Fim. Já vou pôr meu fim se aqui para não esquecer. Então, tá aqui, ó. Essa é a minha estrutura. Se a condição vem entre parênteses, então, e o fim do se. Essa é a estrutura principal. O que eu vou executar se essa condição aqui for verdadeira? Eu vou escrever na tela. A pessoa pode votar. Se essa condição for verdadeira, eu vou escrever isso aqui na tela. Se essa condição não for verdadeira, eu teria que colocar outro se para mostrar essa saída aqui. Na estrutura simples, em pseudocódigo, eu teria que colocar se a idade for menor ou igual a 16. A pessoa não pode votar. Ou então, como eu disse para você, se eu não colocar, se a idade não for maior ou igual a 16, ele não vai mostrar nada na tela. Então, a gente pode vir aqui acrescentar outra condição no caso da idade não ser maior ou igual a 16, ou seja, ser menor que 16. Se a idade for menor que 16, a pessoa não pode votar e não pode tirar a carteira. Tá aí. Então, tem que ir pondo um se para cada condição. Agora, nós vamos fazer, então, o nosso se a idade for maior ou igual a 18. Então, vamos já para o nosso fim se. E nós vamos escrever aqui. Então, agora, a pessoa que eu estou analisando aqui pode tirar a carteira. Mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Se a idade for maior ou igual a 16, ela pode votar. Se a idade for menor que 16, a pessoa não pode votar e não pode tirar carteira. Se a idade for maior ou igual a 18, a pessoa pode tirar carteira. Agora, tem a possibilidade também de a idade ser o quê? 17, né? Então, vamos para o outro último se aqui. Se a idade for menor que 18. Pessoa não pode tirar carteira. Vamos fazer o seguinte, aqui, ó, no menor que 16, eu vou deixar só não pode votar. Porque como que funciona essa estrutura condicional simples no pseudocódigo? Ele vem testando condição por condição. Então, ele testa essa primeira condição. Se ela for verdadeira, ele executa isso. Ele testa essa próxima condição, se for verdadeiro, ele faz isso. Testa essa, se for verdadeiro, vai fazer isso. Testa essa, se for verdadeiro, ele vai fazer isso. Então, se a gente deixar o não pode tirar carteira aqui, ele também vai mostrar aqui embaixo, esse aqui. E aí, ele vai mostrar duas vezes. Vai ficar um texto duplo. Bom, esse é o nosso algoritmo. Quantos se que eu usei? 1, 2, 3, 4. 4 se. Então, eu posso usar quantos eu quiser. Vou destacar ele aqui de vermelho, ó. O ideal é que eles fiquem todos na mesma, né? Na mesma reta, para facilitar da gente ler.
Vou colocar de vermelho para chamar a atenção. E aí, nossa estrutura condicional, então, ficou assim. Se a idade for maior ou igual a 16, a pessoa pode votar. O fim desse se é esse aqui. Depois ele testa. Se a idade for menor que 16, a pessoa não pode votar. O fim aqui. Se a idade for maior ou igual a 18, a pessoa pode tirar a carteira. O fim dele aqui. E se a idade for menor que 18, então a pessoa não pode tirar a carteira. E o fim aqui. Esse é o nosso pseudocódigo. Agora, em Silab, é simplesmente, gente, a tradução. Então, vamos pôr nosso clear CLC. E aí, nós vamos começar, então, de novo com a ideia. Tem que pedir para o usuário digitar o ano de nascimento. Então, pedir para o usuário digitar é input. Coloca o nome da variável que vai receber o valor que o usuário vai digitar. Então, digite o ano de nascimento. Vamos calcular a idade, vai ser igual a 2014 menos nascimento. Cuidado, gente, para escrever igualzinho. Então, nascimento, idade. Nós vamos mostrar. Mostrar é mprintf. Nós vamos mostrar primeiro a idade. Então, barra N para quebrar a linha, mostrar na linha de baixo. A idade é idade. Essa variável é idade. Agora, eu vou começar o teste condicional. Em Silab, é simplesmente traduzir isso aqui, ó. Isso aqui é a tradução exata para o inglês. Então, lembrando que a linguagem do Silab é em inglês. Então, se em Silab vira if. E o interessante, gente, na hora que eu escrevo if no Silab, se eu der o espaço, ele completa para mim com then e com end. Então, criem o hábito de dar o espaço. Se a idade for menor, maior ou igual a 16, a pessoa, né, pode votar. Beleza. Mas a pessoa pode o quê? Não ter acima de 16 anos. Então, vamos lá. De novo, if espaço. Idade menor que 16. O que acontece se eu colocar menor ou igual a 16 aqui? Aqui eu já pus o igual. Se eu colocar o igual aqui, eu estou considerando o 16 aqui e o 16 aqui. Então, não faça isso. Vai dar, o que vai acontecer? Se por um acaso a idade da pessoa for 16 anos, vai entrar nessa condição e na próxima. A pessoa não pode votar. Então, end, cada if com seu end. End para esse if, end para esse if. Vamos lá, mais uma condição. Se a idade for maior ou igual a 18. Aí, essa pessoa pode tirar a carteira. Beleza. Mas a gente ainda tem a possibilidade de... Opa.
a idade ser menor que 18. Não pode tirar carteira. Beleza? Ok. Esse é o nosso programa. Cuidado, gente, que esse último end não é fim do programa. É fim do if. Então, se eu quiser vir aqui e fazer um outro mprintf só para me treinar aqui um pouquinho, colocar assim, fim do programa, uma saída, né? Mostrando o fim do programa, eu posso. Ele veio testando as condições, testou essa aqui, não foi verdadeiro ou foi verdadeiro, depois ele ainda vai fazer isso aqui. Então, eu posso ter mais programa depois do end. O end é só fim do if. E cada if com seu fim. Vamos salvar e executar. Salvar aqui na área de trabalho. Vou pôr aqui condicional, para me lembrar que esse é o meu exemplo de condicional. Vou salvar. Vou dar sim. E nós vamos, lógico, testar. Digite o ano de nascimento. Então, vamos supor aí 1994. O ano de nascimento da pessoa, que eu estou testando. Ele vai fazer, então, 2014 menos 1994. Deu erro aqui. É até interessante quando dá erro. O legal é, eu consigo resolver o erro. O que aconteceu aqui? Esse erro, ele está mostrando essa linha. Ele está falando que é na linha 5. Mas ele já te mostrou aqui, ó. O legal é, ele te fala aqui, ó, mprintf, quantidade incorreta de argumentos de entrada. Esperava-se no máximo 0. Quando ele te dá esse erro de quantidade incorreta de argumentos, é porque aqui eu coloquei uma variável e no texto eu não indiquei para ela onde que ela ia mostrar o valor dessa variável. Então, é aquele percentual D. Né? Nós vamos usar idades inteiras, que eu vou pegar o ano atual menos o nascimento e vou calcular a idade. Então, vai ser inteiro. Vamos rodar de novo. 1994, Enter. Então, a idade dessa pessoa é 20 anos. A pessoa pode votar e a pessoa pode tirar carteira e fim do programa. O que aconteceu? Mais de uma condição foi verdadeira. Essa condição foi verdadeira, entrou e fez isso aqui. Isso aqui foi falso. Esse aqui também foi verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. Isso aqui foi falso, não faz esse, mas faz o fim do programa. Vamos rodar aqui. Vamos colocar aqui uma pessoa mais novinha. Vamos supor uma pessoa que nasceu no ano 2000. A idade dela é 14 anos. Ela não pode votar, não pode tirar carteira e fim do programa. Independente de qual condição eu entrar ali, né, o programa atender a qualquer condição, ele vai fazer o fim do programa. Isso aqui vai acontecer em todas as ocasiões. Certinho, gente? Próxima aula, videoaula, a gente vai ver, então, estrutura condicional composta. E aí, o interessante é que a gente vai ver as diferenças e ver quanto que eu posso usar esse aqui também. Vocês vão ver que, em algumas situações, eu posso continuar usando simples. Apesar da simples nem sempre ser tão simples. Vejam que aqui eu gastei 4 estruturas condicionais, 4 ifs, 4 condições. Né? Uma estrutura condicional com 4 condições. Então, certinho, gente. Até mais. Até a próxima.